Tudo bem? Ah, que legal, o pessoal chegando aqui. Ah, que ótimo. Então vamos lá, vamos falar de motivação, o segredo do sucesso. Esse é um tema, parece que é oba-oba, parece que ele é muito simples, mas não é não. Davi, Adriana, que legal, boa noite. Que bom ver vocês aqui, Davi. Davi da Centro-Oeste, Marabá. Vocês estão provavelmente em Goiás, né? Ah, Joartes Brindes, sou do Ceará, Juazeiro do Norte. Grande abraço para vocês todos. Aliás, me diz, escreve aí, manda para mim de onde vocês são todos, né? O Davi já mandou aqui, eu sei que o Davi e a Adriana estão acompanhando a gente aqui, lá de Marabá. Eles são meio Goiás, meio Pará, né? Né, Davi? Ah, que legal. Pessoal, então vamos lá, já tem bastante gente aqui entrando na sala. O tema ele é interessante. Então vamos lá. Olha, Miss Baby de Vila Velha, Bragança do Pará. Olha, tem mais gente do Pará aqui. Viamão, Rio Grande do Sul, a loja Ione. Grande abraço para vocês. Muito legal. Olha, do Brás, Bahia. Ah, que bacana. Que bacana. Adoro a Bahia. A Bahia eu tenho um carinho muito especial. Já tive propriedade na Bahia, no interior da Bahia. Alagoas, Maranhão. Ah, sejam todos muito bem-vindos. Olha, o Nordeste aqui está ganhando. Que legal, bacana. Umuarama, Paraná. A Isa, que legal. Belo Horizonte, estou sempre em Belo Horizonte, já fui muitas vezes. Né? Francisco Beltrão, Paraná. Sergipe, opa, adoro Aracaju. Ah, muito bom. Minas. Que legal. Pessoal, então vamos lá. Vamos em Embu, São Paulo, da Estúdio Puladora. João Pessoa eu não conheço, viu? É uma cidade que, por incrível que pareça, eu não conheço ainda. É João Pessoa. Sul de Minas, Guaxupé. Estou sempre aí em Sul de Minas, né? Já estive fazendo eventos aí. Juazeiro do Norte. Silvana Mourão, Minas Gerais. Que legal, Silvana. Congo, Paraíba. Pessoal, então vamos lá. Vão mandando aí que eu estou vendo, tá? Para a gente não evoluir aqui. Aracaju, conheço, gosto muito de Aracaju, muito legal, uma cidade acolhedora. Então vamos lá. Três Marias, Minas. Deixa eu começar fazendo uma diferenciação. Tem muita gente que confunde motivação com disciplina, com propósito, não é? Eu vou aprofundar, né? O pessoal de Limeira aqui, Lenha Verde, que legal. Eu estou sempre, né? Não tenho conta de quantas vezes eu já fiz eventos em Limeira, né? Por conta da Data System. Fico sempre no Hotel Calton ali. Então vamos lá. Motivação. Geral, o que é a motivação? Então eu quero definir porque quem acompanhou até no meu canal do YouTube, quarta-feira é dia do Papo com Lojista, né? E o último papo, o tema que eu abordei foi exatamente assim: por que a sua loja vai ser diferenciada? Por que o cliente vai dar preferência para a sua loja? Não é? E como engajar o seu time, como engajar a equipe? Não é? E aí, quando a gente fala em engajamento, quando a gente fala em diferenciação, em qualidade, você certamente passa pela motivação, não é? São Gonçalo, Rio, Felício dos Santos, Minas. Eu estou acompanhando aqui, tá? Vão mandando aí para mim. Alan está me perguntando aqui. Você me mandou hoje aqui, eu vi, tá? Eu vou falar sobre isso, Alan. Se comissão gera motivação. Eu vou falar salário, né? Salário é motivação? Será que é? Não é? Então vamos lá. Eu começo dizendo o seguinte: existe a motivação, a disciplina e o propósito. Então quando você inicia alguma coisa, o que é a motivação? Não é? Como é importante a gente entender? Motivação é uma energia interior, é uma energia não controlada. Não é? Existe uma diferença muito grande entre desejo e vontade. Vamos tentar entender. É fundamental a gente entender isso, especialmente os líderes, os gestores, os lojistas, para poder trabalhar isso com a equipe. Né? Salve, Iron. Queria um conselho, estou em uma loja esse mês, o fluxo de clientes está meio fraco, o que fazer? Fica comigo aqui que nós vamos falar sobre motivação hoje, depois eu te dou a letra. Então vamos lá.
eu estava falando sobre entender exatamente o que é motivação e como construir, porque a gente ouve falar muito assim, motivação a gente não motiva, a gente cria as condições para a equipe se motivar. Mas vamos lá, vamos entender. Motivação, vamos entender o que é desejo e vontade. Desejo brota em mim naturalmente, né, sem que eu escolha. Então eu não escolho sentir desejo. Eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu estou com vontade de viajar, ou enfim, percebe? Ou de trabalhar, né? Estou com vontade de fazer um projeto, nossa, acordei de manhã vibrando, né? Isso não está sob o controle da gente, né? Eu não escolho o que eu sinto, né? Isso brota em mim naturalmente. Então, isso é desejo. E o que é vontade? Vontade é deliberação, é decisão, é escolha, não é? Então, por que eu estou colocando isso? Porque existe a motivação, existe a disciplina e existe o propósito. Então, a motivação, ela vem naturalmente. Às vezes a gente começa um projeto, a gente vai fazer alguma coisa, ou vai comer alguma coisa, enfim, porque está motivado, está com vontade, está energizado, né? Acontece que nem sempre essa energia ela aparece, não é todo dia, é como são os dias, nem todo dia é de sol, não é um dia claro, um dia brilhante, tem dias nublados, tem dias frios, tem dias quentes e assim por diante. Então a vida é dessa maneira e nós também somos assim. Então como é importante entender isso, porque para a gente não se enganar e especialmente não tomar decisões erradas. Então, a gente olhando para a equipe, primeiro, a gente ouve falar muito hoje em experiência de cliente. Com absoluta certeza, você não vai proporcionar uma boa experiência para o seu cliente com uma equipe desmotivada. Concorda comigo? Não executando um trabalho de qualidade, um trabalho de alto nível. Então, e colaborador, para entregar resultado de alto nível, de qualidade, precisa estar comprometido com a empresa, precisa sentir essa vontade, não é? Precisa executar, ter um propósito. Então, entendendo isso, amarrando agora essas pontas. Então, motivação é essa vontade espontânea, nem sempre ela existe. Agora, é importante entender que disciplina é compromisso, não é? Então, exemplo, eu quero emagrecer, por exemplo. Então, o desejo é emagrecer. E aí começa a luta dos desejos. Porque eu quero, quando eu olho no espelho, poxa vida, eu estou acima do meu peso, eu quero emagrecer e tal. Mas eu sinto vontade de comer, etc. Então, e aí começa o conflito. Percebe? O que é que eu vou dar vazão? Porque se eu for só pela motivação, eu vou sempre seguir os desejos. Não é? Se eu achar que eu tenho que estar motivado para fazer alguma coisa, eu vou sempre seguir aquilo que eu sinto desejo de fazer, não é? E não necessariamente o que eu sinto desejo é o melhor para mim. E às vezes eu tenho que decidir na contramão do desejo. E isso é que a gente chama de disciplina. E disciplina, a palavra disciplina, muita gente não sabe o significado, né, verdadeiro da palavra. Começando pela própria origem. Disciplina vem de discípulo. Não é? Então quem tem disciplina é a pessoa que segue um mestre ou que segue um método. Então ter disciplina é isso. É ter um comprometimento com um projeto, com uma orientação de alguém, não é? E propósito é a razão, não é? Agora, como é importante, e o Alan me fez uma pergunta e eu vou entrar nela agora, não adianta você chegar a gente achar que o nosso colaborador vai estar motivado, não é? Porque se ele tem necessidades primárias para serem atendidas. Não é? Então, se você pergunta, tanto que é comum a gente, voltando ao tema da experiência de cliente, hoje todo mundo fala, né, tem o dogão da esquina. Não é dog, a experiência de sabor, né? Existe até piadas assim, o Porta dos Fundos fez um vídeo assim, eu me lembro, né? Eu não vendo cachorro quente, eu vendo, né, gourmet, experiência de sabor, etc e tal. Mas a gente não vai se enganar, né, achando que você vai proporcionar experiência para os nossos clientes com um colaborador que está em dificuldade,
percebe? Tanto que é comum a gente chegar para os nossos colaboradores e perguntar por que você trabalha aqui, e a pessoa vai dizer, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para sustentar, eu tenho, né, tenho os boletos aí, eu preciso trabalhar. Então, você acha que um colaborador que está com isso na mente vai entregar a experiência de cliente, vai estar preocupado com o propósito da empresa ou do patrão ou da loja, né? Não há um alinhamento. Então é preciso entender isso. Para isso é que eu começo olhando, bom, então eu preciso entender o que é disciplina e preciso trabalhar isso com o meu time, com a minha equipe. Mas vamos lá, eu comentei que ontem, quarta-feira, toda quarta-feira tem um papo com lojista no meu canal do YouTube, né? E eu publiquei ontem exatamente esse tema, o que é que faz a sua loja ser diferenciada e o seu time ser engajado. E eu trabalhei um pouco o conceito da pirâmide de Maslow, não é? Então vamos lá, para chegar no salário, para chegar na premiação, porque eu quando chego em algumas empresas que o pessoal está desmotivado, eu pergunto para a galera, gente, o pessoal está meio desmotivado aí e tal, e aí, o que vocês propõem? Invariavelmente eu escuto, vamos criar uma campanha, uma premiação para o time, vamos criar alguma coisa aqui no sentido de premiar, de remunerar a equipe. E isso não é motivação. Então é importante começar a entender isso. Isso não é motivação. Eu chamo isso de PBOOM. PBOOM. Você sabe o que significa PBOOM? PBOOM é a forma contracta de pé na bunda, né? O que significa isso? PBOOM é quando você chuta o traseiro de alguém para essa pessoa se deslocar, para essa pessoa andar, não é? Então, é importante a gente entender o que é motivação e o que é PBOOM, né? PBOOM é quando você dá um pontapé, empurra aquela pessoa, então põe uma cenourinha na frente, né? Para a pessoa perseguir aquilo, né? Isso é que é premiação. Então, isso não é motivação. Por quê? Isso, né, a gente chama de fator gerador de movimento. Por que é fator gerador de movimento e não uma ação motivacional? Porque quando você coloca a premiação, a pessoa se movimenta em busca desse objetivo estabelecido. Quando você tira esse fator externo, como no caso o prêmio, a pessoa para. Então, ela não tem motivo pessoal, individual, para ir em busca dos objetivos corporativos, dos objetivos da empresa que ela está inserida. Percebe o que eu estou dizendo? Então tem uma diferença muito grande entre motivação e pé na bunda e chute no traseiro. Então quando você faz... aliás, tem muita gente... quando eu exploro isso de maneira mais detalhada, como que eu faço isso? Quando um vendedor, uma vendedora diz para mim assim, me dá um prêmio que eu bato a meta, né? O que essa vendedora está dizendo quando ela vira para você e fala assim, me dá um prêmio que eu vou buscar essa meta? Se você parar para interpretar o que esse colaborador, o que essa colaboradora está dizendo, ela está dizendo assim, eu posso bater essa meta. Eu sei que eu tenho condições de bater essa meta, mas eu não vou bater essa meta, eu não vou me empenhar em entregar esse resultado se você não me der um prêmio. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é isso que acaba acontecendo. Por isso que é um fator externo, é um fator gerador de movimento. Então, quando você coloca, isso incorpora muito rapidamente e vira salário e perde o efeito. Ok, então fica a pergunta, ok, e aí? Como que eu faço para trabalhar, para engajar o time, para desenvolver essa energia motivacional no meu pessoal? Será que é como o Alan perguntou, será que é só com salário? Né? Não, porque eu pergunto para muita gente, não é só ganhar dinheiro, sei lá, você... fazer contrabando, você traficar droga, você cometer assalto, também dá dinheiro. E aí quando você pergunta para a pessoa, você quer fazer isso? Não, claro que não. Por quê? Porque isso é crime, eu não sou criminoso, eu não sou bandido, eu quero ganhar meu dinheiro honestamente. Então não é só ganhar dinheiro. Então quando você começa a explorar isso e dizer assim, ok, então você não quer só ganhar dinheiro. É claro que você precisa de dinheiro e é uma necessidade, é para isso que a gente trabalha, a gente troca, a gente faz um contrato na empresa, não é? A empresa promete pagar e o colaborador promete entregar resultado. É isso que rola. Ok, mas tem que ter mais do que isso, porque senão qualquer emprego serviria. E aí é que entra aquilo que eu
Como eu estava dizendo, eu trabalhei ontem no Papo com Lojista e eu vou comentar um pouco aqui para a gente começar a construir e entender exatamente como é que funciona a questão da motivação. Tem um teórico chamado Abraham Maslow, né, que desenvolveu o que chama de hierarquia das necessidades. Um psicólogo, né, quem é da área de administração, quem já fez faculdade, conhece, né? Mas vamos lá, eu sei que a maioria não necessariamente conhece. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Maslow diz o seguinte: existe uma hierarquia de necessidades. O que significa isso na prática? Como é importante os gestores entenderem isso para aplicar, para saber como trabalhar na empresa e realmente construir um ambiente motivacional. Fazer com que a galera sinta desejo, sinta vontade de ir em busca dos resultados, né? Que esse é o grande desafio de todo empreendedor. Porque o resto a gente compra. Você compra instalação, você compra computador, você compra sistema, você compra mercadoria, você compra ponto. Agora, e as pessoas? As pessoas, você precisa trabalhar as pessoas. Você precisa selecionar, você precisa capacitar, não é? Você precisa criar as condições para que elas realmente se comprometam em ir buscar os resultados que a gente precisa. Ok, e o que é a pirâmide de hierarquia? Maslow diz o seguinte: a base da pirâmide é o que a gente chama de fisiológico, necessidades fisiológicas. O que significa isso? A pessoa, quando ela precisa comer, ela precisa abrigar o corpo, ela precisa ter um lugar para dormir. Então, são as necessidades básicas de alimentação, sexo, necessidades fisiológicas, frio, não é? Então, se você chega para uma pessoa que está nessa situação crítica e pergunta o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar, o que ela vai responder? Qualquer coisa. Mas o que você quer fazer? Qualquer coisa, eu aceito qualquer coisa. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso dar comida para o meu filho, eu preciso, não é? Eu preciso morar, então qualquer coisa serve. Por quê? Porque ela está na base da pirâmide de necessidades, não é? Ela precisa resolver os problemas fisiológicos. É a motivação dela, não é? Ela precisa atender a essa necessidade que é fundamental de sobrevivência. Atendeu, ok, está aqui, você já está, então essa pessoa consegue resolver esses problemas básicos de sobrevivência. Vem uma segunda necessidade, que é de segurança, não é? Porque ela vai dizer assim, ok, mas olha, eu preciso de um contrato de trabalho, né? Eu preciso, onde eu estou morando ali, pode cair na minha cabeça, então, e tenho os meus filhos, e eu preciso de uma certa segurança. Percebe o que eu estou dizendo? Então, já não é mais qualquer comida, já não é mais qualquer trabalho, já não é mais qualquer casa. Então, existe... Quando não tinha nada, qualquer buraco servia. Quando isso foi atendido, aí surge, a régua começa a subir. E aí esse colaborador, essa pessoa, segundo o Maslow, vai dizer assim, não, eu preciso de segurança. Ok, atendendo à segurança, no caso do trabalho, assina um contrato de trabalho, tem garantias, muda para uma casa que tem, uma estrutura mais sólida, que está num bairro que tem relativa segurança, etc. e tal. Ou seja, já atendi isso, a pessoa vai subir a necessidade. Aí já não é mais só isso. Ela quer pertencimento, ela quer, sabe, é a necessidade que a gente chama de necessidades sociais. Eu preciso pertencer a um grupo, eu preciso ter, um sentimento de pertencimento de família, de igreja, da empresa, time de futebol. As pessoas, nós somos seres sociais. Então, aí já não é mais qualquer lugar, já não é mais... Percebe o que eu estou dizendo? A necessidade sobe. Então, vai para um terceiro nível, chamado de necessidades sociais. Então, a gente precisa entender em que nível a pessoa está. Então, ok, são 5 níveis, eu estou no terceiro aqui. Então, o primeiro é fisiológico, o segundo é segurança, o terceiro é social. Atendidos esses 3 níveis, então, eu tenho absoluta certeza que a maioria da situação dos nossos colaboradores, a gente já conseguiu atender esses 3 níveis. Então, a pessoa tem condições de sobrevivência, atendimento básico, mínimo, porque ela está trabalhando, ela tem um salário, então ela tem condições de sobrevivência, ela tem um contrato de trabalho, então ela tem uma relativa segurança, ela mora numa casa que ela tem um contrato de aluguel, ou ela comprou e paga uma prestação, etc, etc. Então a gente consegue atender, ela tem um uniforme, ela pertence a um grupo, ela tem um sentimento de pertencimento. Aí surgem os 2 níveis superiores.
Vem comigo que aqui agora que está o segredo para a gente entender como é que a gente trabalha a questão da motivação com as equipes. Quando você sobe, você vai para o quarto nível, a gente chama de a necessidade de estima, de reconhecimento. É quando a pessoa, né, ela precisa, sabe, do tapinha nas costas, sabe, a plaquinha na parede, assim, excelente, é o reconhecimento. Então, as pessoas, quando você já atendeu as 3 necessidades básicas, fisiológicas, segurança, social, aí vem a autoestima. Então, eu preciso de reconhecimento, eu preciso entender, sabe, que eu sou importante, que o meu trabalho tem significado, sabe, que, né, as pessoas me consideram um bom profissional. Então, vem essa necessidade e ela precisa ser atendida, eu preciso criar as condições. E por último, em último nível, a gente chama de autorrealização. Por exemplo, vamos imaginar, vou pegar o mesmo exemplo que eu falei no papo. Vamos imaginar o Bill Gates. Eu fico imaginando o seguinte, tá, o cara tá ali no topo, né? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, esses caras aí, né? Certamente que a preocupação não é o boleto do mês para pagar, né? São os caras mais ricos do mundo. Então, o que é que faz, o que tira esse cara da cama para ele ir trabalhar? O que faz com que ele enfrente novos desafios? O que faz com que ele monte uma outra empresa? O que motiva essa pessoa a trabalhar, a ir em busca de objetivos, né? Porque não é financeiro, com certeza. O cara é o cara mais rico do mundo, ou está ali entre os 10 mais ricos do mundo, tal. Mesmo que esteja entre os 1000 mais ricos do mundo, né? Com certeza a pessoa não tem preocupação de conta para pagar. Então, qual é a energia? O que motiva essa pessoa? Então é importante a gente entender o que motiva essas pessoas. Não são as necessidades básicas, não é verdade? Então, não é necessidade fisiológica, como considerando aqui a hierarquia de Maslow, né? Então não é fisiológica, não é de segurança, não é social. Ela vem para um nível superior, que é a autorrealização. E o que é a autorrealização? A autorrealização, por exemplo, você vai ver os projetos do Bill Gates, ele quer acabar com a AIDS. Então ele tem a fundação lá Melinda Gates, que é para acabar com a fome na África, está desenvolvendo, enfim, uma série de projetos sociais. O Elon Musk quer salvar a Terra, ele quer criar uma colonização em Marte e assim por diante, né? Então as pessoas têm um propósito muito maior, não é? Então, que é a razão pelo qual essa pessoa levanta da cama e vai enfrentar os desafios, o dia a dia, né? Então é interessante entender isso. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, voltando agora, no PBOOM. Então, quando você fala, motivação é dar uma premiação para a minha equipe, isso não é motivação. Isso é pé na bunda, isso é chute no traseiro. Isso, tecnicamente, é um fator gerador de movimento. Quando ele é um agente externo que você coloca e a pessoa vai se movimentar em busca do objetivo. Se você tira o fator externo, se você tira o prêmio, a pessoa vai parar. Por quê? Porque é um fator externo, ela não está engajada num propósito. Entendeu? E propósito é a gente que constrói. A gente precisa construir isso, trabalhar nesses 2 níveis. Ok, como é que a gente faz isso então? Se não é, como é que eu faço com que a minha equipe se engaje? Bom, vamos lá. É preciso entender uma coisa. A gente precisa falar de qualidade. Qualidade. Aqui é um ponto fundamental. Quando eu chego para os gestores e pergunto assim, você quer que o seu colaborador tenha uma performance de qualidade? Você quer que o seu colaborador tenha um desempenho de qualidade? Não é? É óbvio que a resposta é claro, sim, quero. Ok. Então, a gente quer que o nosso cliente tenha uma percepção de qualidade quando ele no atendimento, na loja, na estrutura, nos produtos que a gente trabalha? A resposta também vai ser sim. Aí eu pergunto para o gestor, para o lojista, ok, o que é qualidade? E aí eu vejo a pessoa tendo uma certa dificuldade para explicar para mim o que é qualidade. Aí fica, qualidade é... né? E aí é que eu pergunto, olha, se você tem uma certa dificuldade para me explicar o que é qualidade,
como é que o seu colaborador vai entregar um resultado de qualidade? Como é que vai entender o que você quer, o que você imagina como qualidade? Percebe o que eu estou dizendo? Então, primeiro, é muito importante o colaborador entender o que é qualidade, não é? E o que o nosso cliente vai perceber como qualidade. Porque a motivação, a energia motivacional, ela vem da autoestima e do autorreconhecimento, como eu falei. Porque o resto aqui são necessidades, não é? Não adianta a gente se iludir que um colaborador vai se comprometer com objetivos corporativos de propósito se está brigando por necessidades básicas. Precisa entender isso. Isso precisa estar muito claro. Concorda comigo? Então, entendendo isso, sabendo como é que isso funciona, não é? A gente vai desenvolver um projeto de energização, de elevação do nível motivacional, da energia motivacional da equipe. Aí você tem uma equipe comprometida com meta, não é? Entregando resultado de alto nível, comprometida com qualidade, mas entendendo o que é qualidade. Primeiro passo, o que é qualidade? Qualidade é conformidade a um padrão. Então eu preciso entender isso, eu preciso dizer, aqui é o padrão e tudo que se aproxima desse padrão tem qualidade. Tudo que se afasta desse padrão não tem qualidade, não é? E é importante dar um passo além. Ok, então quando a gente fala de qualidade, por que eu estou falando de qualidade? Porque se o colaborador se compromete a buscar uma meta e bate essa meta e tem o reconhecimento, então primeiro, tem uma meta razoável, perfeitamente planejada, demonstrada que é possível, e esse colaborador então se compromete a ir buscar essa meta. Vai buscar a meta, atinge a meta. Depois tem o reconhecimento, o feedback, não é? Ou seja, você vai trabalhar a autoestima, né? Não só o bolso, mas a autoestima, o você é diferenciado, você foi lá, você conquistou sua meta, não é? Esse colaborador, ele vai querer fazer mais, porque ele está sendo bem sucedido, não só financeiramente, mas pessoalmente, se sentindo digno, reconhecido, e a autoestima sobe, e aí vem a energia, a vontade de fazer. Ninguém gosta de fazer coisas que é mal sucedido, que não se dá bem, que não consegue bons resultados, ou que é criticado o tempo todo. Concorda comigo? Então, como é desafiador e como é técnico para que os gestores consigam entender como é que funciona isso, para trabalhar isso com o time e com a equipe. Então vamos lá, quando eu estava falando de qualidade, se o meu colaborador entender o que é qualidade, se o meu colaborador entender o seguinte, primeiro, precisa saber o que é qualidade. Segundo, tem que ser comunicado o que fazer para esse colaborador conseguir um resultado de qualidade. Então, primeiro, você tem que comunicar, eu preciso comunicar adequadamente o que fazer para que tenha resultado de qualidade. Depois, eu preciso treinar esse colaborador para ele saber como fazer. Então, o primeiro é o que fazer para que eu consiga ter resultado de qualidade. Então, o que eu preciso fazer? Segundo, eu preciso saber como fazer para eu atingir esse resultado de qualidade. Responsabilidade de quem? Liderança. Definir o que fazer para poder conseguir resultados de qualidade. Segundo, como fazer para poder atingir os resultados de qualidade. Terceiro, que queira fazer, que sinta vontade de fazer, que entenda a importância do resultado desse trabalho. Por quê? Porque quando eu faço um trabalho de alto nível, vou dar um exemplo prático. Quando você tem uma vendedora na loja, né? Ela atende o primeiro cliente e não vende. O cliente vem na loja, vai para lá, vem para cá, foi embora, não comprou. Ela atende o segundo cliente, a mesma coisa acontece. O cliente vai para lá, vem para cá, vai para o provador, volta, depois eu volto aqui, vai embora, ela não fecha a venda. Pega o terceiro cliente, a mesma coisa. Essa vendedora vai se arrastar dentro da loja. Você vai conversar com ela, ela vai reclamar que ela está ganhando pouco, que ela só pega caroço, que a loja é um problema, que o concorrente é um problema, que ela não sabe por que ela não estudou, não fez um concurso, por que ela está trabalhando ali, etc, etc. Na verdade, o que está acontecendo? Ela não está conseguindo ser bem sucedida. Então, ela reclama, ela acha que tudo é ruim, ela acha que ela ganha mal, ela acha que a empresa é culpada, que o cliente é culpado, que o mercado é culpado, todo mundo é culpado. Na verdade,
O que está acontecendo ali é ela não está conseguindo performar em alto nível. Não é nem em alto nível, ela não está conseguindo os resultados dela e ela não se sente bem. Concorda comigo? Então, como é importante entender isso? Então, eu preciso trazer essa colaboradora e mostrar o que ela precisa fazer, como que ela precisa fazer, para que ela consiga querer fazer. Porque quando ela atende um cliente, né? Agora vamos pegar a mesma colaboradora num segundo dia. O primeiro cliente do dia entrou na loja, ela foi, abordou esse cliente falou, não, eu só vou dar uma olhadinha, não precisa se preocupar comigo não. E ela, não, fica à vontade, vem cá, deixa eu te mostrar o que você está querendo ver, né? Dá uma olhada, enfim, apresenta a loja para o cliente. Não, tranquilo, eu estou aqui para te atender, pode ficar tranquilo, eu vou te mostrar as novidades que a gente recebeu, a hora que você precisar, etc, etc. E vai trabalhando esse cliente, vai mostrando aquilo, leva para o provador, traz uma coisa, traz outra, mostra um plano de pagamento. Daqui a pouco, esse cliente fecha uma compra enorme. E aí sai cheio de sacola e dando beijinho. Ah, muito obrigado, só vou comprar com você. Olha, entrei aqui só para olhar. Olha o tanto de coisa que eu estou comprando, que eu estou levando. Mas estou feliz da vida, achei coisas muito legais. Você criou as condições para eu comprar. Adorei, etc. Aí esse cliente sai cheio de sacola. Essa vendedora, ela vai parar na frente do espelho e vai dizer assim, eu sou foda, comigo aqui é o seguinte, não é? A energia dela vai no teto, ela vibra, ela vai dizer que ela é terrível, que ela, sabe, que ela é ótima. Por quê? Porque ela sabe que ela fez a diferença, que esse cliente entrou só para dar uma olhadinha, nem queria comprar, mas por conta da habilidade dela, da técnica, da capacidade dela, não é? De dominar técnicas de vendas, conhecer a loja, conhecer os produtos, né? Entender o cliente, o que encantava esse cliente, o que ela ia mostrar, o que ela ia demonstrar para esse cliente, não é? Qual o plano de pagamento que ia encaixar, que ia ficar legal para esse cliente. E essa vendedora, não é? Conseguiu então converter esse cliente que nem desejava comprar em princípio. O que acaba acontecendo? A autoestima dela vai lá para cima. Ela vai dizer para o gerente assim, manda para mim, qualquer problema manda para mim que eu resolvo, etc e tal. Ela vai estar vibrando em alto nível. Qual é o milagre? Qual é o que aconteceu, não é? Para que ela tivesse essa vibração em alto nível, para que ela tivesse essa vontade, não é? Resultado. Então, são duas coisas, são duas linhas que a gente precisa trabalhar muito fortemente com o time para que a gente consiga realmente... O Aliato está querendo vender aqui no grupo. Vende tecidos da moda. Cara, eu vou cobrar comissão, hein? Se entrar aqui na minha live para vender. Mas vamos lá, gente. Atenção aqui comigo. Se você... entende? Então vamos lá. Eu preciso o seguinte... Quem vai performar, quem vai sentir desejo, vontade de performar em alto nível, né, é quem entende o que é qualidade. Quem é o colaborador da qualidade? Tem três características. Então, vamos lá. Quem é o colaborador da qualidade? Né? Por quê? Por que eu estou insistindo com qualidade? Porque é a partir da qualidade que a gente vai conseguir entregar resultados de alto nível. E o que... Um abraço, cara. Quem vai entregar resultados de alto nível, não é? É melhor meta individual ou meta do grupo? Meta individual, Renato. Né? Vão anotando aí, eu já vou explicar. Eu vou só concluir essa parte aqui, né? Que eu tenho duas coisas aqui que eu acho importantíssimas para a gente fechar esse entendimento. Primeiro, você quer construir uma equipe motivada? Eles precisam entender o que é qualidade. Não é? O que é qualidade? É conformidade a um padrão. Então, qual é o padrão? Qual é o ticket médio legal para a gente trabalhar? Qual é o valor médio do item que a gente vende? Percebe? Quais são os indicadores? A loja é toda matematizável. A gente consegue definir um padrão de vitrine, um padrão de arrumação, um padrão, percebe, de climatização, de iluminação, de atendimento, de taxa de conversão. Você consegue trabalhar isso aí, primeiro, se você entende, se você conhece. Segundo, se você tem as ferramentas. Terceiro, você precisa engajar o time capacitando, precisa treinar, não é? É o técnico que organiza o time, que treina. E por que é bom treinar? É como eu falo, é como lojista. Lojista não quer sistema. Lojista quer controle, quer vender mais, quer saber onde é que está o dinheiro, quer faturar, quer melhorar os lucros, quer reduzir despesa.
O colaborador também não quer treinar, em princípio. O que ele quer é performar bem. Então é como eu digo, você não quer treinar, mas você quer vender bem, não quer? Você quer ganhar bem, você não quer ser reconhecido como profissional de alto nível no mercado, você não quer ser desejado, você não quer ser assediado por... Né? Todo mundo diz, quero, então vem cá que eu vou te ajudar, vem comigo. E aí o colaborador vem, e quando ele vai atender, que ele converte, que ele fecha uma boa venda, que o cliente diz, adorei comprar com você, nossa, você atende muito bem, vou ficar seu cliente, só vou comprar aqui, nossa, a autoestima vai lá para cima, acabou, você criou as condições necessárias. Então precisa saber o que fazer, como fazer e querer fazer, né? É trabalhar isso. Tanto que no meu curso de liderança situacional, a gente trabalha fortemente isso, né? Agora, deixa eu fazer duas colocações aqui, já vou responder as perguntas que vocês estão me fazendo aqui. Existe uma diferença fundamental entre duas palavras, anotem aí, entre duas palavras que são fundamentais, indisciplina e agravo. O que é uma coisa e o que é outra? Indisciplina e agravo. Qual é a diferença de uma para outra? Veja bem, é um mau comportamento do seu colaborador, né? Então, o aliado está dizendo aqui, eu escuto isso direto, fidelizar pós-venda, relacionamento não é apenas vender. Não é. Muito pelo contrário, tem lugar que você compra e jura nunca mais voltar, pelo desprezo, pelo mau atendimento, né? Mas vamos lá, vamos entender aqui o seguinte, pega uma caneta e anota aí a diferença entre indisciplina e agravo. O que acaba acontecendo? Vamos lá. Tem colaborador que você vê que está se comportando mal, né? Então, tá se comportando mal, não tá legal e tal. E aí, a gente logo imagina que é um colaborador indisciplinado, né? Acontece que você tem um outro fator que também pode gerar esse tipo de comportamento, que é o que eu chamo de agravo, que é o colaborador agravado. O que é o colaborador agravado e qual a diferença do agravado para o indisciplinado? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O colaborador, a colaboradora que acha que está sendo sacaneado, que não é reconhecido, que se mata de trabalhar e... Sabe, vou dar um exemplo prático. Imagina que a colaboradora se empenha, se compromete, chega no horário dela, capricha na arrumação da sessão, está sempre muito bem arrumada, procura atingir os objetivos dela e tal. E uma colega ali, né, vida boa, finge que está trabalhando, fica meia hora na sessão ali com a mesma blusinha na mão, fingindo que está dobrando, que está arrumando, achando que isso é esperteza, né? Toda hora vai no banheiro, vai lá, fica no celular, não é? Enfim, esse tipo de situação. E aí essa colaboradora que se compromete, que busca os resultados dela, que procura cumprir as normas, ela recebe o mesmo tipo de tratamento da outra colega que não tem um comportamento legal, que não tem um comportamento adequado. O que é essa colega, o que é essa colaboradora que, em princípio, ela tem compromisso com a retidão, com as coisas corretas, ela vai se sentir sacaneada, ela vai achar assim, pô, aqui não vale a pena ser bom, porque eu procuro executar a minha atividade da melhor maneira possível, eu entrego o resultado, né? E ninguém reconhece, né? O que ela vai fazer? Ela vai chutar o balde, ela vai começar a cair o nível dela, a dar respostas mais secas, e você vê que ela não tem aquele brilho nos olhos, ela não tem aquele entusiasmo, aquilo, a pessoa, né? E aí você olha e vai achar que ela também é indisciplinada. Então veja bem, você tem uma colaboradora que atrasa, que enrola, que finge que está trabalhando, etc. e tal. E você tem uma outra que, em tese, tem condições de entregar resultados de alto nível e que também está se comportando mal. Acontece que uma é indisciplinada mesmo, tem problemas de caráter, ela, sabe? E a outra está achando que está sendo sacaneada, que não está sendo reconhecida, que não vale a pena ser bom. Percebe? Existe uma diferença muito grande entre o indisciplinado e o agravado. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo, a primeira que finge que trabalha, etc. e tal, essa é uma pessoa de fato indisciplinada. A outra é uma pessoa agravada. E aí é falha da direção, que não reconhece o bom trabalho e não dá feedback quando o colaborador se empenha para entregar resultado de alto nível. O próprio líder, a própria liderança constrói colaboradores agravados,
não é? E o colaborador agravado tem o mesmo comportamento do indisciplinado. Percebe o que eu estou dizendo aqui? Então, como que a liderança faz a diferença se entende quais são as necessidades, entendendo que o colaborador não vai se empenhar no propósito da empresa se os seus próprios propósitos não estiverem sendo atendidos, não é? Então, eu preciso trazer o meu colaborador e dizer o seguinte, meu amigo, você quer pagar suas contas? Você quer fazer a sua faculdade? Você quer comprar a sua casa, o seu carro? O que você quer? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Se o meu colaborador entender que ele tem condições de realizar as suas necessidades, os seus desejos e caminhar no que eu disse aqui, quem entrou depois não pegou aqui, mas depois volta, eu vou deixar salva a live e assiste do começo, né? Eu explico aqui a hierarquia das necessidades de Maslow e a gente consegue entender. Então, quando você começa a entender que o colaborador, quando ele não tem as suas necessidades básicas atendidas, ele não vai se comprometer com o propósito da empresa. Então, é fundamental, né, a empresa ter esse propósito, comunicar isso, capacitar o time, porque colaborador que não consegue entregar resultado bom não se motiva, não se engane, não é dando prêmio nem grito de guerra que a gente vai motivar um time. Não, é entregando resultado, é performando em alto nível, é batendo meta, é recebendo reconhecimento de cliente, é gerente chegando e falar assim, cara, você é 10, você é incrível, você bate as suas metas, você supera, você consegue fazer boas vendas, você conhece os produtos, você sabe, tem domínio de técnicas de vendas, né? Os seus indicadores são ótimos. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, isso é construído, isso é capacitado, tem que saber o que precisa fazer, como fazer, isso é treinamento, precisa ter normas de procedimentos, precisa dar feedback para a equipe e precisa acompanhar o dia a dia. Então, quem constrói uma equipe engajada e motivada é a liderança. Concordam comigo? Então, é importante entender a diferença entre um indisciplinado e um agravado, né? Eu até vou mais longe. Tem situações em empresa, e eu já vi isso acontecer muito, em que o gerente chega no colaborador e diz assim, cara, você não está legal, você está errando muito aqui, teu trabalho não está legal, vem cá e dá o feedback, e aí o colaborador reconhece, ok, poxa, você tem razão, não tô bem aí, mas eu vou me comprometo que eu vou melhorar e tal, vou treinar mais, né? Enfim. E começa a se comprometer, a treinar, a se desenvolver, a melhorar, a entregar resultados melhores. E aí não recebe feedback. O gerente não vai lá e dá o feedback e demonstra para esse colaborador que, poxa, cara, realmente, sabe, você melhorou, você não estava legal, agora você evoluiu, não é? Não dá feedback. Aí o que acontece? O colaborador ele vai chegar à seguinte conclusão, não vale a pena a gente se sacrificar e procurar evoluir aqui dentro, porque não faz a diferença. Quando eu não entregava resultados de alto nível, né, eu levava pedrada. E agora eu melhorei, eu me empenhei, eu me capacitei, eu estou conseguindo entregar resultados melhores, e aí não recebo nada, nem percebe o que eu estou dizendo? Novamente volta para a responsabilidade dos gestores, da liderança. E aí é que fica a resposta. Então, as perguntas que vocês me fizeram, e eu vou responder agora. Me perguntaram aqui, não me lembro mais quem perguntou, sobre se vale a pena dar comissão para o grupo ou comissão individual. Individual sempre. Por quê? Porque eu preciso, como colaborador, eu preciso do reconhecimento da empresa no seguinte sentido, quando eu começo a performar, veja bem, eu tenho que construir um ambiente colaborativo dentro da empresa e reconhecer a performance de alto nível. Então, eu preciso trabalhar com a minha equipe o seguinte, como eu falo, sempre vai ter alguém em primeiro e alguém em último, o problema é a distância. Não é admissível numa mesma loja, com os mesmos produtos, com os mesmos preços, com as mesmas condições de pagamento, com a vez de atendimento, ou seja, em condições muito próximas, muito parecidas, não faz sentido um vendedor ter o dobro da venda do outro. O problema está na performance individual. E aí a falha é do gestor, é da gerente, que não capacita, não acompanha, não dá feedback e permite que isso aconteça. Então é importante entender isso. E quando você tem no grupo que você dá uma comissão só para o grupo e não reconhece, com absoluta certeza vai criar as condições
da percepção, do sentimento de que, eu carrego alguém nas costas, porque aqui não vale a pena, porque eu me mato de trabalhar, procuro me empenhar, minha colega ali não sabe, não vai, não se interessa, não se... Então, não, o reconhecimento tem que ser individual. O trabalho tem que ser de equipe, de time, tem que ser colaborativo, né? Exemplo, eu estou atendendo um cliente, eu preciso ir no estoque buscar uma mercadoria, né? O meu colega está desocupado, encosta e dá atenção para o meu cliente. Não preciso nem pedir, né? A gente constrói, sabe? Por quê? Porque amanhã vai acontecer o contrário. O meu colega vai precisar ir no estoque e eu atendo, né? Eu vou dar o suporte para o cliente dele, vou dar atenção. Cliente entrou com um acompanhante, o acompanhante está atrapalhando a venda, o colega está desocupado, tira o acompanhante de perto, né? Convida para mostrar, vem cá, deixa eu te mostrar a loja, tal, deixa o colega trabalhar, né? Ou seja, dá um apoio para o colega. Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de trabalho, também é a liderança que constrói. Então, é fundamental você construir um espírito colaborativo no time. Porém, o reconhecimento, o pagamento é por performance individual, né? Como dar comissão para um funcionário que não é vendedor? Caixa. Cara, metas. A gente precisa ter metas dentro da loja e aí você cria mecanismos de recompensa, não é? Depende de critérios que você pode adotar. Você entendeu? Então, existe o pessoal de salário fixo, porque, vamos lá, tem loja que tem estoquista, que tem copeira, não é? Que tem os operadores de caixa, tem crediarista. Então, é importante você criar regras, não é? Dentro das condições que a empresa comporta, porque não é uma regra única, depende. Você pega uma loja que tem 3 vendedoras e um operador de caixa, né? Como que você vai criar toda uma hierarquia de remuneração? Você pega uma loja de departamentos, como eu atendo algumas, que tem 30 colaboradores, 50 colaboradores, tem toda uma estrutura. Então é diferente, a gente consegue dimensionar adequadamente, percebe? Agora, o importante é o time entender que existem metas para serem batidas. E quando você tem uma operadora de caixa comprometida, que ajuda, eu já vi operadora de caixa, a venda já tinha terminado, o cliente estava ali e a operadora, por conta de propor um plano de pagamento, mostrar para o cliente que ele podia comprar muito mais, olha, eu vi que você estava vendo aquela calça jeans ali e aqui eu consigo dividir para você em 10 vezes, fica 10 de tanto. Se você acrescentar aquela calça lá é 199, aumenta 19,90 aqui no seu cartão, só por mês na parcela. E o cliente volta, ela tem que chamar fulano, vem cá, ela vai querer comprar aquela calça que você estava mostrando. E volta o cliente para o salão para continuar vendendo. Quem fez isso? A operadora de caixa. Eu já vi muitas fazerem isso. Lojas que têm plano fidelidade, elas trabalham, mostram que o cliente tem pontos para resgatar. Sabe? Olha, se você resgatar ponto aqui, você pode voltar a comprar e eu divido a diferença para você. E ajuda a equipe. Percebe? Lojas que têm crediário, informa o limite para o cliente, que às vezes é comum, lojas que têm crediário, o vendedor e a vendedora não vão lá olhar o limite que o cliente tem disponível. A gente chama de aproveitamento de limite de crédito, né? Esse é um outro indicador, por exemplo, que eu gosto de trabalhar nas lojas que têm crediário. Então, o vendedor, a vendedora atende o cliente e não vai ver. E aí o cliente tem lá R$500 de limite e faz venda de 200. Não aproveita o limite disponível que o cliente tem. Os bons clientes, os bons pagadores, eles são difíceis de comprar. Se você não trabalhar, eles não vão assim, não é? Por isso que eles são bons pagadores. Então você tem todo um esforço para aproveitar o limite disponível, não é? Então, uma boa operadora de caixa, ela trabalha em equipe, ela informa, ela chama o vendedor, ela diz, olha, esse cliente tem limite, pode ir para cima que está disponível. Percebe o que eu estou dizendo? E é lindo você ver um time jogando em conjunto, né? Estoquista que ajuda, que apoia, gerente que está ali organizando o time, vitrine, porta, fechamento, acompanhamento, arrumação do estoque, não é? Gilmara está perguntando aqui, o caixa às vezes vende mais do que o vendedor, o cliente chega, o caixa sempre adiciona mais peças. Com certeza, Gilmara, é isso que eu estou dizendo. Eu canso de ver bons operadores de caixa que fazem isso, percebe? Então, é fundamental. E aí, nada mais justo do que a gente ter um reconhecimento, não é verdade? Então, em resumo, nós já estamos chegando aqui 1 hora de live, é importante entender o seguinte, motivação é uma energia interior, né, que brota. Então, o que a gente pode fazer é trabalhar nas condições
criar as condições para que o colaborador sinta essa energia. Agora é importante entender o seguinte, que nem sempre eu vou performar em alto nível só porque eu estou sentindo vontade. Às vezes é na moral, é na honra, é no compromisso, porque eu quero entregar um resultado de alto nível. Percebe? Então, quando eu trabalho autoestima, o autorreconhecimento, a autorrealização, né, eu mostro para o meu colaborador, olha, cada tênis que você vende, cada calça jeans, cada camiseta que você vende, cada celular que você vende, cada geladeira que você vende aqui na loja, você está ajudando um pai de família na indústria, um caminhoneiro que transporta isso aqui. Né? É toda uma cadeia produtiva que é movimentada quando você vende essa camiseta, quando você vende essa calça jeans aqui. E o colaborador não tem noção. Ele acha que vender é enriquecer patrão. Né? Ele não tem noção que o PIB do Brasil, 64% é consumo das famílias. Então, quando esse vendedor, quando essa vendedora performa em alto nível, ela está ajudando a construir uma sociedade melhor. Ela movimenta toda uma cadeia produtiva de gente que precisa que isso aconteça. Não adianta a indústria desenvolver novos produtos, pesquisar novos materiais, desenhar novos estilos, se isso não chegar na mão do consumidor. E quem faz isso acontecer é o colaborador lá na ponta. Então é importante entender que esse elo da cadeia ele é fundamental. Então a gente trabalha a autoestima do colaborador, percebe? Então trabalhar isso é importante, essa dignidade e performar em alto nível, como? Capacitando a equipe. Então ele precisa saber o que precisa fazer, ele precisa saber como fazer, e isso é treinamento, isso aqui é distribuição de tarefa, e ele precisa querer fazer, isso é acompanhamento. E resultado chama resultado. O colaborador, quando atinge metas, quando atinge objetivos e recebe o feedback, sente vontade de fazer mais. É impressionante. E aí a gente constrói o propósito. Não é? Quando a gente mostra a cultura da empresa, e cultura é construída assim, aqui é assim. Quando a gente ouve isso, olha, aqui a pegada é firme, ó, aqui cliente sai satisfeito, aqui... Percebe? Então, quando você ouve isso na loja, não, porque aqui então você tem um propósito, você tem um objetivo maior. Não é só vender, né? Não que vender seja pouco, mas é muito mais do que vender. É encantar o seu cliente, é realmente entender que o cliente, quando ele pisa na loja, ele tem um desejo ou uma necessidade para ser atendida. Ele tem um problema para resolver. Por isso que ele entrou na loja, por isso que ele entrou no site da loja, não é? Esse cliente tem um problema para resolver, e eu estou aqui para resolver o problema desse cliente, e quanto mais eu resolvo problemas, né, melhor eu sou visto, melhor eu ganho, melhor eu me desenvolvo na minha carreira, e eu me sinto muito bem. A hora que chega o final do dia, que você extrapolou sua meta, que você bateu a sua meta, o sentimento é de alegria, é de felicidade, e alegria é energia que nos engrandece, que nos eleva. Concorda? Assim como a tristeza nos empobrece, nos diminui, não é assim? Então, isso é construído. Como? Capacitando, distribuindo tarefa, orientando. Um vendedor precisa ter 3 áreas de conhecimento: técnicas de vendas, conhecer produto, conhecer a loja. Se faltar isso aqui, não vai performar em alto nível, vai dar cabeçada, vai perder venda. Né? Não adianta dar bom atendimento se não sabe técnicas de vendas. Essa semana eu passei por essa experiência. Eu fui comprar numa loja e o vendedor que me atendeu, muito atencioso, mas não sabia vender. Eu é que comprei. E digo mais, era para ter comprado pelo menos 50% a mais, se ele tivesse um mínimo, né? É que eu desisti, eu queria, sabe, eu é que tinha que mostrar, olha, deixa eu ver isso aqui, olha, eu gosto assim, eu dizendo para o vendedor perdendo oportunidades, e eu entrei para comprar, sabe, entende o que eu estou dizendo? Essa experiência é o que os clientes passam nas nossas lojas, porque o colaborador não sabe trabalhar, não percebe. A culpa é do colaborador? Não, é do gerente, que não treinou, que não capacitou, que não acompanha, que não enxerga que isso está acontecendo. E aí o colaborador não vai se motivar se não está extrapolando meta, se não está recebendo feedback do cliente, dizer assim, cara, show de bola, adorei ser atendido por você, você é ótimo. Percebe o que eu estou dizendo? Então é esse conjunto, mas eu vou finalizar com um número que eu gosto sempre de trabalhar. 80% dos resultados de uma loja é gerente. É o gestor, é a gestora, é a liderança que está à frente do time. É quem constrói todas essas condições
para bater meta, performar em alto nível, engajar o time, criar as condições necessárias para que todos consigam performar bem. Beleza? Concordam comigo? Tem perguntas? Tem mais perguntas? Eu acho que eu passei batido aqui em algumas, vou ver se eu recupero. Valeu, Alan. O Alan está agradecendo aqui, muito obrigado. A Gilmara comentou sobre o caixa. A Leidiane falou, quando bate meta, a equipe de costura não vê um centavo a mais, isso desanima a ajudar. Então, é o que eu estou dizendo aqui, é falha da gestão que não cria as condições para o time, né? Deixa eu ver aqui. Legal. Gente, então é isso. Quem não viu o Papo com o Lojista de quarta-feira, toda quarta-feira tem o Papo com o Lojista no meu canal do YouTube. Papo com o Lojista. Eu pego um tempo, são 110 por 113 papos com lojista já. Tá? Toda quarta-feira tem Papo com Lojista, é um tema. Então eu tenho lá sobre compras, né? E toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram, eu tenho a live. Então a gente pega um tema e desenvolve, são temas complementares. Então, e eu tenho mais de 500 vídeos de dicas para vocês trabalharem com o time. Dicas de vendas, de atendimento, de fechamento de vendas, né? De comportamento. Enfim, então tem muito material para trabalhar e quem quiser se aprofundar tem a minha plataforma, falandodeloja.com.br. Veja bem, tem e-book gratuito na minha plataforma, tá? Tem sistema de controle de tráfego, é gratuito, tá? Tem um curso gratuito, tenho 2 cursos gratuitos na minha plataforma, como usar o sistema de controle de tráfego, e eu tenho um curso gratuito de indicadores. Tá? Como fazer simulações de indicadores de ticket médio, taxa de conversão, markup. Deixa eu responder aqui as perguntas. Muito obrigado quem está elogiando aqui. O Vânio, muito obrigado, Vânio. Encanto Modas, muito obrigado. Loja Lenime, muito obrigado. Gilmara Modas, capacitados, muito legal, muito obrigado. Vamos lá, show, concordo plenamente, muito boa essa live. Vou fazer uma entrevista para subgerente amanhã. Aline, vai firme, entenda isso, não é? Que o teu papel é fazer com que a equipe performe em alto nível. Né? Se comprometa com isso, sabe? O líder é o líder servidor, realmente isso é um bordão, mas com certeza isso é o líder servidor que cria as condições. O grande papel do líder é fazer com que o liderado performe em alto nível. Não é? É dar orientação, é dar apoio técnico, apoio emocional, no sentido de dizer assim, cara, vamos por aqui que dá certo, né? Eu te ajudo e essa ajuda é mútua. Não é? Então, como eu falo, o colaborador não vai se comprometer em cumprir a missão da empresa. Ele quer a sua própria missão. Porém, se o colaborador entender que para realizar a sua própria missão, ele precisa ajudar a empresa a cumprir a missão dela, isso dá match. Aí eu consigo convencer o meu colaborador o seguinte, você quer bater sua meta, você quer construir a sua vida pessoal, você quer ajudar a sua família, então é por aqui, eu te ajudo e você me ajuda, e aí a gente consegue construir uma parceria ganha-ganha, é muito interessante. Então mostrar isso, que você está com esse propósito, você pode ter certeza, todo gestor, todo lojista, todo diretor de empresa quer colaboradores performando em alto nível. Então é isso, né? É demonstrar na prática, né? Não é só no papo, né? Trabalho com depilação, mas amo seu canal, enriquecedor. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito queridos. Gente, então é isso. Um beijo no coração. Fechamos 1 hora de live aqui. Eu achei que eu ia fazer com menos tempo, né? Então, entrem no meu canal do YouTube. Quem não for inscrito, se inscreva lá. Né? Compartilhem a live, quem está aqui comigo. Né? E a gente traz mais gente e isso enriquece. Nós trocamos ideias. Não é? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. É no campo, é dentro de loja, é conversando com lojistas, com vendedores, com gestores, que a gente se desenvolve. Na verdade, que a gente aprende. Então é isso. Beijo no coração, um abraço, tudo de bom. Quinta-feira que vem, 20 horas, de novo aqui, horário de Brasília. Um abraço, tchau, tchau.